Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo um novo modelo de justiça, a restaurativa, que em vez de reprimir, prevê a reabilitação do infrator com a participação das vítimas na solução dos conflitos. O nosso entrevistado é o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, que é juiz auxiliar da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Doutor Carlos Frederico, a respeito da questão da psicologia que envolve, é uma ferramenta importante o diálogo, esse é tratamento terapêutico do conflito? Não tenha dúvida disso, né? Toda a perspectiva da infância e juventude, ela tem que ser raciocinada de forma multidisciplinar. E na infância e juventude é onde o técnico e o juiz têm a maior proximidade, inclusive reciprocamente falando. Então não tenha dúvida que a gente vai trabalhar o lado psicológico, o lado de assistência social, permitir que esses adolescentes tenham acesso ao sistema de direitos e garantias, que muitos só têm acesso à escola e ao sistema de saúde depois que passam pela vara infracional. Então a gente vive hoje, no Brasil, uma falta de políticas públicas primárias, né? Então a justiça restaurativa, ela atua nesse ambiente e permite que aqueles que estão expostos a fatores sociais de risco, como ausência da escola, participação de gangues juvenis, participação em uso abusivo de álcool, eles sejam atendidos pelos equipamentos públicos que aí existem. Existe aquela situação de a vítima considerar que a sua perda for quase que irreparável, quase que impossível. Como reconciliar essa situação? Bom, um prejuízo muito grande. Nem todos os casos vão comportar a filosofia da justiça restaurativa. Tem limites, né? Para ela também? Tem, claro tem limites e a proposta dela também não é substituir inteiramente o sistema tradicional, porque a justiça criminal. Ela não tem maturidade ainda para isso, né? Apesar de a gente ter experiências, como por exemplo na Nova Zelândia, na África do Sul, que resolveram questões gravíssimas, como preconceito contra os maores, na África do Sul, questões do apartheid, na Austrália, violência contra aborígenes, através de técnicas da justiça restaurativa. Mas é claro, por exemplo, você vai falar em um homicídio, é muito difícil você lidar com esse assunto, porque é um assunto que machuca muito. Mas é aquela história, Orion, é um trabalho humano que tem seus limites, mas eu te falo que tem muito mais qualidades e vantagens do que defeitos. De que forma que pode ser feita essa reparação? Material, por exemplo? Pode ser feito, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é restaurar os vínculos sociais que foram rompidos pelo dano. Então, se você imaginar, a privação da liberdade é algo que rompe com todos os vínculos sociais do ser humano. Família, amigos, comunidade, escola, trabalho, não é? Como que isso pode contribuir para o aprimoramento do ser humano? Não é à toa que a prisão hoje em dia é um fracasso monumental. Ela tem que ser guardada para aqueles casos em que for necessária a legítima defesa da sociedade. Claro, óbvio, não é? Ninguém está advogando aqui o fim da prisão. O fim da prisão, no futuro, é um sonho. No momento atual, é um pesadelo. Né? Nós temos que evoluir muito para chegar nesse ponto. Né? Temos que investir mais na reinserção do que na... E temos que atuar com responsabilidade. Né? Isso não pode ser algo irresponsável. Mas um dos caminhos que a gente pode traçar é exatamente restaurar os vínculos sociais rompidos pelo dano, que, aliás, é um conceito de direito civil. Né? Que a justiça restaurativa ela vem civilizar a justiça criminal nos dois sentidos. Reparar e guardar, com base no pensamento humanista, a privação de liberdade para aqueles casos em que a instituição compreender que é imprescindível. Gostaria que o senhor falasse sobre a repercussão interna no judiciário. A resistência a esse novo modelo, alguém acha que isso, por exemplo, tira a autoridade do juiz à medida em que essa conciliação, essa mediação evita o processo, né? Às vezes, tudo isso é feito dentro de um processo, ou então dentro de um processo de execução socioeducativa. Eu acho que a autoridade do juiz está em cumprir e fazer cumprir a lei com independência, serenidade e tranquilidade. Se a própria lei prevê isso, eu não vejo nenhum juiz preocupado em punir por punir, impor o mal por impor o mal. Se a execução socioeducativa atingiu a sua finalidade, a própria lei prevê a extinção dela.
E em Minas Gerais, as instituições estão totalmente parceiras e totalmente favoráveis, porque isso é o que está previsto na nossa lei, Orion. As instituições têm uma responsabilidade com o cumprimento da lei. E agora, o grave problema que eu acho é quando você tem aí uma mídia popular que defende a punição pela punição. Se a punição resolvesse alguma coisa, a gente não teria os problemas que nós temos no Brasil hoje em dia, em todos os países do mundo que praticam muita punição. De certa forma, a opinião pública como um todo acha que o rigor na lei, o rigor na justiça criminal seria suficiente para poder trazer essa... Né? Mas não é isso que na prática, eu que tenho 27 anos que eu estou aí no Poder Judiciário, eu tenho um testemunho para dar e eu te falo que punir por punir, reduzir a maioridade penal só por si, não vai alterar a realidade de violência no Brasil. Outros assuntos é que vão alterar. Vai estimular só a criação de mais presídios. Exato, né? E a gente tem que pensar em construir escolas, construir centros olímpicos em vez de cadeias. Muito bem, eu volto a esse assunto. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Olha, um livro que eu acho assim, que marcou muito uma época da minha vida que eu li e gostei demais, é um livro que se chama O Valor do Amanhã, do mineiro Eduardo Gianetti, que é um livro que ganhou até prêmio Jabuti, de filosofia, que é um livro sobre juros. Mas, na verdade, ele utiliza os juros como pano de fundo para falar o que a gente deveria fazer em benefício nosso e da coletividade para o amanhã. Então, eu que sou juiz da infância e da juventude, sempre vi a infância e a juventude como uma solução. Sempre fui criado dessa forma. E hoje em dia eu estou vendo muitas pessoas falando em adolescentes problema. Eu acho que problema é a maneira como nós encaramos os adolescentes, sabe? Porque eles dependem da gente, dependem dos adultos para tudo. E o valor do amanhã é hoje ainda, né? O valor do amanhã é muito bonito. Bom, boa indicação. Agora, voltando à nossa questão aqui da justiça restaurativa, o senhor falou sobre os métodos, falou a respeito da mediação. Existem outros métodos. Falou também quando envolve comunidade. É diferente nesse caso? Sim, porque você tem que imaginar que se você vai restaurar algo, você tem que ter algo a restaurar, um vínculo. Então, muitas vezes, quando as pessoas são completamente distantes umas das outras, é muito difícil você querer restaurar uma relação que não existe. Exatamente por causa disso que ela atua muito bem de forma preventiva, nas escolas, nas comunidades, não é? E é uma justiça típica, por exemplo, da vara infracional da Justiça da Infância e da Juventude. Então, a mediação e como que envolve a comunidade nesse sentido também, quando uma escola, por exemplo, como o senhor citou, no caso do bullying. Não, você pode ver, Orion, dentro de uma comunidade, dentro de um aglomerado, né, de uma favela, na linguagem do IBGE, às vezes estoura ali uma briga de vizinhos, condomínio, uma lesão corporal, uma ameaça, que se não for contida a tempo, pode gerar um homicídio. Então eu vejo a justiça restaurativa como muito capaz de identificar os valores daquela comunidade e fazer com que as pessoas prestem atenção naqueles valores, em vez de simplesmente ficarmos na cultura da ameaça, né? Ah, se você fazer isso, eu vou te prender. E daí? É como você chegar para o seu filho e falar assim, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Ele vai falar assim, não estou nem aí. Então, reduzindo muito, caricaturando, é o que a gente está vivendo no mundo de hoje. Nós temos que investir nas coisas boas, nós temos que investir naquilo que temos de bom na sociedade, como são os valores, a cultura, a música, o respeito ao próximo, o carinho, o amor, a ética do cuidado. É a humanização, né? É a humanização. E eu falo isso, Orion, com muita tranquilidade, porque a estatística, a prova empírica e científica está do meu lado. Muito bem. Bom, nós conversamos aqui com o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, que é juiz auxiliar da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. E discutimos aí a eficiência, o alcance da justiça restaurativa como alternativa aí para jovens em conflito com a lei. Doutor Carlos Frederico, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de falar aí sobre o trabalho de uma grande equipe, na qual eu sou um tijolinho, né?
Então é muito legal. Nanda, de parabéns. Obrigado pela entrevista. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.